A gente segue então com o Raio-X, com esse personagem que não sabe se entra ou se sai da zona. E agora ele está de volta. No Tá último boêmio, programa. tá boêmio. No último programa ele tá. Ele já foi até. Já teve até um episódio que ele foi regenerado, né? Que ele aparece beijando a mão do Papa. Mas no programa seguinte ele já estava na porta do. Recaída. Na porta da zona, na porta do cabaré. Teve uma recaída e agora entrou. Agora, Cássio. Não resistiu. Não resistiu. Aqui me tens de regresso, o Vitória está de volta à zona de rebaixamento. Tu lembra que a primeira vez que o Vitória entrou na zona, tinha um leão dormindo na mesa, né? Tá silencioso, Cássio. É aquela ossada ali, tá de brincadeira. O leão virou uma ossada ali atrás. Meu Deus do céu. O E eu tava leão. aqui no muro falando aqui, meu irmão, a música é Se Me Chamar Eu Vou, porra. O leão virou uma ossada ali atrás. Aquilo é uma ossada de leão, dá pra É confiar. uma ossada de leão. É, veja só. Tu Foi pediu o no prompt. prompt? O prompt. Tu pediu no prompt? Pediu uma ossada de leão. Então é. Agora Nossa, pode ser pode de ver o dinossauro focinho também, ali. pode ser de qualquer coisa ali. É, uma ossada de leão. O leão que tava dormindo na mesa virou uma ossada. Pelo amor de Deus. Tá? Já tá nas 10 rodadas na zona. Já faz parte ali. Já tá se embrenhando. Na casa de Celso tem umas pedras, né? Do portão até a porta da casa. E ele disse que. Aí ele pegou as pedras. O filho dele já tá aprendendo a preencher as mesmas conversas que ninguém consegue provar dele, né? Aí o filho dele veio aqui, ó, tio Fred, essa pedra aqui tem como é que chama, Cássio? Porra, Não é ossada, é um fóssil. Um fóssil. Fóssil. Essa pedra aqui de casa tem fóssil de peixes e dinossauros. Eu disse, porra, já tá mentindo, igual a Celso. Tem uns temas. Tem uns temas que Celso assim, sabe que a gente não sabe, ele pega uma linha reta que não tem freio, não, meu irmão. Enquanto ninguém colocar uma interrogação, ele vai. De vez em quando coloca uma interrogação, ele para. Não, mas talvez, eu não tenho impressão. Era quando o sertão era mar. É Instituto Arqueológico, é? A casa de Celcinho, é? Então, o menino que jogou isso pra mim, Celso depois confirmou. Não, isso aí era tudo peixe. Essas pedras aí vieram do fundo do mar, não sei o quê. Meu amigo. Veja, veja, no Cariri, Paraíba. sul cearense, terra, é uma área muito rica nisso aí. É impressionante, é até fácil, na verdade, de encontrar. Pedra com fóssil desse tamanho aqui. Peixe assim. Não é. Deixa de ser verdade. Tem chance, tem 90%. O problema são os 10% que ele joga ali no meio, passa e vai que vai. E é o que Defu fala aqui, do fundo do Mar do Sertão, tá? Então, vamos pro Vitória, porque o Vitória teve um resultado, não foi uma atuação tão desesperadora quanto a do Fortaleza, mas foi uma atuação fraca, tá? Porém, o resultado ainda mais doloroso do que o do Fortaleza. E se a turbulência em torno de Vojvoda atingiu seu nível máximo, a de Carpini, que tem um lastro menor do que o de Vojvoda, ainda que para mim tem um lastro gigantesco também, dentro do que ele fez no Vitória, a turbulência em torno de Carpini também foi elevada. E aí, ele de vez em quando solta umas frases em tons das coletivas, que a torcida do Bahia fica dizendo que ele se acha maior do que o Vitória, né? A torcida do Bahia adora pegar algumas frases de Carpini que sugerem isso. E dentro dessa longo trecho dele, chama a atenção ele dizer: o mesmo burro que levou o Vitória para a Sul-Americana e o campeonato que parecia perdido continua aqui. Ele é o mesmo burro. Tá? Já é uma frase muito forte, nada comparado com aquele tom de Vojvoda. Tá? Aquele de burro no estádio, Fred, foi, só pra... certamente, para dizer isso, né?
E ele segue meio que passando na cara, né? Hoje poderíamos estar jogando a Série B. Né? Mas sei que isso não funciona nesse momento, mas é só para mostrar que as coisas mudam muito rápido. Essa semana vão dizer que eu perdi o comando, que eu não extraio mais nada, que eu não tiro mais nada do time, que eu sou arrogante. Mas aí semana que vem a gente vê se tudo volta ao normal. Carlos Júnior confirma que ele foi chamado de burro de novo. Assim como eu acho o Vojvoda imprescindível para qualquer desenho de reação do Fortaleza, eu não consigo imaginar o Vitória melhor em outras mãos. E a semana que vem não vai ser muito fácil, não. Viu? Eu sei que foi força de expressão. Semana que vem é aberta, a semana que vem. Mas a semana que vem, especificamente, não está muito fácil para o Vitória, não. Exatamente. Como é que vocês sentem hoje essa relação? Como vocês enxergam o Carpini? Se vocês têm essa mesma visão que eu, que não cogitaria demitir Carpini. Acho que o elenco do Vitória é para jogar o campeonato que está jogando e a luta segue muito parecida com a luta do ano passado. Eu não vejo por que exigir de Carpini uma briga por posições acima ou uma regularidade maior, ou um desempenho mais contundente na tabela. Qual a visão de vocês? Eu vejo como algo que, quando o treinador já está há um bom tempo, uma hora gera o desgaste, e aí o torcedor, de maneira mais direta, já tenta resolver logo a situação da maneira mais habitual que acontece no futebol brasileiro. Tira o treinador, coloca outro aí, igual a ele, tem muitos. E que não é uma verdade. Eu acho que Carpini, até nessa fala dele, que tem momentos aí que dá para entender realmente como uma certa soberba da parte dele, né? Tentando exaltar o trabalho. Mas quando ele termina dizendo, aí semana que vem a gente ganha e volta tudo ao normal, aí essa é a grande questão. Ele não tem essa garantia, né? Ele precisa fazer o time ganhar. E um jogo, como o Cássio estava dizendo, extremamente complicado para enfrentar fora de casa o Corinthians. Então, para mim, o que nesse exato momento, e aí eu digo do Carpini, mas eu falo isso para qualquer treinador, independentemente do que ele já fez pelo Vitória no ano passado, do que ele entregou, e entregou muito bem, eu considerei ele o melhor treinador do ano passado do Nordeste, ele não pode achar que o trabalho dele diz por si só que ele é capaz de mudar qualquer panorama. E aí cabe à diretoria do Vitória analisar se de fato isso está sendo uma muleta para ele meio que se sustentando no cargo, ou até que ponto isso, na verdade, é mostrando que ele ainda tem a capacidade de reverter a situação que o Sport que o Vitória está atravessando. Porque já estamos falando de um bom tempo, né? Desse problema. Vem lá daquela derrota para o Náutico, a primeira derrota do ano para cá, que o Vitória não se encontra mais. O Vitória não consegue mais se encontrar. Então, cada vez mais, Carpini está perdendo todas as suas cartadas. Para mim, é para ter um trabalho, pelo menos para desenvolver, mas aí é onde entra a grande questão, Fred. Vai ter a pausa. Vai ter a pausa. Isso. Se é para ter a mudança, teria que ser agora. Teria que ser agora na pausa do Mundial. O Vitória tem Corinthians fora, aí pausa para os 2 jogos da seleção brasileira, mas o Vitória joga a 12ª rodada contra o Cruzeiro em Salvador, tá? O Cruzeiro que vem sendo triturador, né, de nordestinos, das equipes que estão em crise, né? Dos nordestinos em crise, o Cruzeiro vem e mostra o tamanho do buraco. São 2 jogos muito duros antes dessa janela, tá? A gente tem aqui as 10 participações do Vitória na Série A por pontos corridos, e a gente já tem aí a 3ª pior campanha, tá? Mas o que eu chamo a atenção aí é que o Vitória chega na 10ª rodada na mesma linha, na mesma pontuação do Vitória da 10ª rodada do ano passado. E aí eu vou trazer as campanhas, porque aqui a gente encontra a diferença. A diferença de curva.
O Vitória no ano passado tinha 9 pontos em 10 jogos. Mas, dos 9 pontos, tinha somado 8 nos últimos 4 jogos. Eram 4 jogos sem perder. 2 empates e 2 vitórias. É uma sensação completamente diferente. Os 9 pontos do ano passado dos 9 pontos desse ano, em que você vem numa sequência de 3 derrotas. E é um Carpini sem feridas o ano passado, Fred. Isso dá uma... modifica muito. Você, por tudo que Minhoca trouxe desse histórico, são muitas feridas, são muitas cicatrizes recentes que fazem com que o torcedor não tenha mais paciência e não enxergue, aqueles que queiram que ele saia, que há luz no fim do túnel. Enxergo que o teto bateu, só que aí o momento vai chegar, da convicção da direção. Porque o momento é agora. Não adianta você chegar numa janela se você não tem convicção e manter o treinador. Até porque as contratações vão ser em cima dele. Fluminense na primeira rodada, né? Com o Mano, né? Segurou, primeira rodada, flecha de Fortaleza, tchau, Mano. Né? Isso. Mas, Cauê, eu acho que são favas contadas dar essa parada para ele. Eu acho que o lastro que ele tem é tranquilo para poder chegar na parada da Copa de Clubes lá. Eu acho que não tem como pensar diferente, não. Carpini, desses treinadores da nova geração, eu sou muito resistente. Eu concordo com o Atos. Sim, a treinador da nova geração. Mas Carpini eu gosto. Dá para ver. Também. Não, concordo com você. Mas o negócio não é a gente falando, é a convicção interna, porque às vezes o de fora a gente não consegue enxergar essas raízes internas. Mas e os desgastes internos que vão tendo. Mas teria que estar uma coisa assim, muito mais amadurecida externamente, até entre a gente aqui no debate, para poder que internamente se crie alguma coisa, que geralmente a gente vê que internamente nos clubes são mais atrasados, né? Dificilmente a gente não está vendo alguma coisa que internamente os diretores estão vendo. E a atitude vem primeiro interna e pega a gente... Só Sousso que foi o contrário. Mais ou menos. Que a temperatura interna estava muito mais tensionada do que a gente enxergava. Mas isso é um caso atípico. Geralmente, a demissão se amadurece externo, todo mundo se cria aquela convicção, aí de forma retardada, atrasada, a direção vai e toma aquela atitude. Mas eu acho que não é o caso de Carpini, e essa parada da Copa para ele tá certo. Tem um detalhe, Atos, que é o seguinte: quando o Carpini chega no ano passado, até demora para ele de fato engrenar, e a gente até chegou a questionar por que fez a troca de Condé para Carpini e tudo mais, mas algumas coisas também aconteceram nesse período. Alguns jogadores foram liberados e tudo mais. A grande questão agora é que é quase como ele está nesse momento com o atual elenco que ele tem nas mãos, montado basicamente também sob escolha dele também, ele participou dessa montagem de elenco, e aí é onde começa a gerar o questionamento de tal jogador, fulano de tal, tem que mandar embora fulano, que era o que a gente estava debatendo no Fortaleza. E agora é onde paira essa dúvida de como o Vitória vai resolver essa situação, incluindo o próprio Carpini, como ele vai dar uma solução para isso. Porque quando chega nos jogos chaves, o Vitória não tem conseguido ter um bom desempenho. A gente estava falando do Fortaleza, a tabela do Fortaleza, que era uma das melhores, a tabela do Vitória também foi uma das melhores. Não à toa, os 2 jogos que ele ganhou foi contra concorrentes hoje diretos, Fortaleza e o próprio Vasco. Mas ele perdeu para o Juventude, ele perde para o Santos dentro de casa. Então, resultados esses que o Vitória, né, não pode mais imaginar com o Grêmio, que é um dos piores times do campeonato. São feridas que doem, é isso. São feridas que doem. Não é... Acho que a questão não é a qualidade de Carpini, que também é um treinador que, por mais que eu seja aquele de triturar os treinadores brasileiros, eu tenho um olhar muito otimista para Carpini. E seria um risco a troca de Carpini no sentido de quem o Vitória vai trazer. Mas eu acho que essas feridas estão pesando internamente para o torcedor. Vai numa comparação com a situação do Vitória do ano passado. Sim. A quantidade de elementos que tinha para a saída de Léo Condé se compara agora com o Carpini nessa atual situação, para mim são casos completamente diferentes. Inclusive, Atos, deixa eu fazer 2 interações aqui com o chat. Jefferson, ele escreve isso agora.
Carpini, ano passado, colocava a culpa em Condé e agora com 10 jogos deixou a mesma coisa. Não. Condé deu um ponto ao Vitória. Os outros 8 que ele arrumou já foi o próprio Foi Carpini todo ano de passado. Carpini, foi. Condé deixou com 1 ponto em 5 ou 6 jogos. Foram 5 jogos. O sexto Carpini estreia perdendo para o Atlético Goianiense. Mas depois Carpini pega essa sequência que a gente está vendo. E a outra pergunta, acho que foi Carlos Júnior que fez, porque a sensação da 10ª rodada era melhor no passado do que agora, com os mesmos 9 pontos. Ele pergunta qual era a posição. Ok, era 15º. Faz muita diferença. Sim. Cássio sempre bate nessa tecla. Ser 16º, 17º, meu amigo, faz uma diferença. Veja, era 16º ontem de tarde, agora é 17º, tá na zona de rebaixamento. É outra análise, pô. Exatamente. Tá? E esse é o quadro aí que a gente tem do Vitória, tá? E tem um pouquinho, Fred, de ver também. E vai trazer quem? Carlos Júnior também falou aqui. Isso é importante. Exatamente. Vocês acreditam que um Isso canal é muito importante. cogitado Pepa, veja, assim, desculpa, mas para mim a diferença de Pepa para Carpini assim É brutal, uma pô. diferença absurda. Não, Sabe Não, aí quem o Vitória tem que escolher o caminho. Não, pô. É. Não, deixa a Pepa curtir a rescisão dele, pô. Pelo amor de Deus. É. Aí o Vitória tem que escolher o caminho. Seria Jair Ventura para ser algo próximo de Carpini. Jair Ventura é um treinador que eu gosto muito. Não, a turma vem Vai falando tentar aí, nessa pelo situação. menos no chat é Pedro Caixinha aí. No chat, Eu acho loucura. Antônio Vinícius vem Eu acho colocando com Pedro loucura. Caixinha. Você vai Não faz- deixar o não faz o menor Vitória. sentido. Não faz o menor sentido, pô. Você tem que ter pragmatismo total. Total. Total, pelo amor de Deus. É não lembrar Fora que mais. Caixinha participou. E fora que Caixinha foi mal no ano passado no Bragantino. No começo do ano com o Santos também, muito mal. Assim, o que é que tá pesando aí? É o nome? É porque o cara é estrangeiro? Porque Carpini entregou bem mais aí no último ano do que Caixinha. Bem mais. Muito Olha, mais, o pô. Vitória passou um bom tempo com o Léo Condé e depois veio o Carpini. Às vezes o torcedor assim, ele esquece esses momentos assim de turbulência, de troca de treinador, quando você precisa trocar de treinador, às vezes é preciso. E você tem toda a incerteza do treinador que vem pela frente. Aí você às vezes não considera isso nesse momento e fica Caixinha, Pepa. Pelo amor de Deus, gente. Um pouco mais de calma nessa hora. Antônio Oliveira. Jesus. E aí a gente vai para o mapa da salvação. Na verdade, não. Antes do mapa da salvação, mostrar que desespero à parte, crise e medo batendo na porta, com 9 pontos em 10 rodadas, tá? A imensa maioria se salvou. Tá? 14 de 20 equipes conseguiram se salvar, só 6 caíram. E quando a gente coloca mais uma rodada, o cenário também não muda muito, não. Acho que vai para 33%, tá? E aí, o mapa de salvação do Vitória, tá? Eu diria que, assim como o do Fortaleza, a melhor perspectiva do Vitória está no último quadrante em casa, quando ele só enfrentou uma equipe das que a gente largou como as mais frágeis e conseguiu vencer, que foi o Vasco, daquele jeito, virando o final. A vitória até espetacular do Vitória, né? Uma vitória que era para dar uma injeção no campeonato e acabou que não conseguiu. Mas seria muito pior se não tivesse aquele resultado. O quadrante que mais preocupa é o quadrante quando ele pega essas mesmas equipes fora de casa. Ele perdeu do Juventude e perdeu do Ceará. Agora, Minhoca, o que eu diria que realmente preocupa é aquilo que você já alertou. O Vitória tem uma baixíssima pontuação e quase não enfrentou as equipes do primeiro bloco e do segundo bloco do campeonato. São 2 jogos contra as equipes ali do segundo bloco e uma contra do primeiro bloco. O campeonato todo do Vitória foi mais ou menos entre iguais. Até porque do terceiro bloco, Minhoca, foram 3 em casa do terceiro bloco. Ou seja, de fato é um campeonato disputado na parte de baixo dos adversários.
E é o que eu falo, essa nossa tabela estática, ela bate muito com a tabela volátil, né? Eu destaco sempre isso porque é um retrato aqui. O Vitória tem uma preocupação de baixa pontuação para tudo que ele já jogou. Eu até diria, porque assim, quando você pega ali o terceiro nível, né? De cima para baixo, quando você tem Grêmio e Santos, que a gente colocou num patamar, tipo, vai ali pairar, uma parte de baixo da tabela, são adversários hoje que estão até bem menos do que a gente imaginava. E o Vitória somou apenas 1 ponto desses 6 que disputou. Se tem aí uma meta de 7 pontos a ganhar e tem 4, né? Teria que ter uma vitória ou contra o Fluminense, que aí talvez seja a melhor possibilidade delas, e tem o jogo do Cruzeiro, que vai ser o jogo daí antes da pausa do Mundial. Porque o do Fluminense eu digo mais isso porque sempre tem que lembrar que Renato Gaúcho está lá. E Renato Gaúcho não costuma vir para o Nordeste, que não é muito afeito a isso. Então é a oportunidade que paira mais esse jogo do Fluminense. Mas os outros jogos, quando você olha ali naquela campanha fora de casa, contra os piores, você sempre citava isso. O velho 2-2-2, né? 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A partir de agora, já não tem margem para perder. Quer dizer, pode perder mais um jogo. Mas aí você teria que ganhar os outros 3. Que aí é fazer até além do que se projeta aí os 8 pontos. Além da obrigação ali dos jogos dentro de casa. Então é um cenário onde o Vitória já perdeu muitos pontos até aqui na tabela de confrontos diretos. Claro que ganhou 2 deles, né? Se a gente considera o Fortaleza hoje o confronto direto e o próprio Vasco, mas da maneira como o Vitória tem jogado, que é a outra parte que a gente analisa aqui também, o desempenho dentro de campo, tem ficado também muito a desejar em alguns jogos onde o time tem muita dificuldade de fazer o gol. Né? Kaiser chega, vai lá, faz 3 gols, mas cadê os outros jogadores para resolver? São muitos jogadores que não estão conseguindo balançar as redes. O Vitória conseguiu um resultado positivo na Sul-Americana ali, com um gol já no final da partida, e ainda está vivo, pode garantir classificação, mas está com muita dificuldade de fazer gol, muita dificuldade. É um ataque que sofre muito para balançar as redes. Perfeito, Bioca. Só para fechar aqui esse trecho do Vitória, se trazer para a tela essa tabela que a gente acabou de citar, porque a gente tinha trazido dentro do vídeo do Fortaleza, então para quem só assiste os recortes, não estava entendendo muito bem o que a gente estava falando. Da ordem de dificuldade da tabela jogada até aqui, o Vitória é o 5º time que teve a tabela mais fácil e algo muito próximo ao Fortaleza, que é o 3º, por exemplo. Tá? A gente tem ali Ceará e Fluminense como expoentes, assim, realmente equipes que tiveram uma tabela significativamente mais fácil. Tá? E também deixo um aviso, não vamos mergulhar aqui no jogo da Sul-Americana, porque nessa terça-feira a gente vai fazer um programa com o Abre, tá? Fazendo pré-jogo aí da última rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Então a gente aborda a questão sul-americana em um vídeo que a gente vai colocar no ar nessa terça-feira.